Olá, gente! Tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui para dar continuidade ao nosso estudo cronológico da Palavra de Deus. Nada mais importante nesse mundo do que estudar a Palavra de Deus, não é verdade? Então, na sexta-feira, a gente teve a nossa segunda lição dizendo somente Deus, né? Criador, absoluto, soberano, só Ele. E hoje, a nossa lição de hoje é Deus criou os seres espirituais, Lúcifer se rebelou. Então essa é a lição que nós vamos ver nesse dia, né? Hoje, segunda-feira. E eu gostaria de trazer algumas perguntas para você refletir e pensar para a gente dar início ao nosso estudo de hoje. Você já parou para pensar de onde vieram os anjos? E Satanás? E os demônios? Nesta lição, nós vamos estudar brevemente a criação de todos os seres espirituais. Para a gente obter um entendimento, desses seres espirituais, temos que ter conhecimento de muitas porções bíblicas. Para o nosso estudo, simplesmente, nós vamos apresentar um sumário das verdades básicas, as quais chamamos de doutrinas, a respeito dos espíritos, ok? Nós não vamos discorrer sobre muitos textos bíblicos, porque isso requeriria um estudo e um considerável conhecimento prévio de cada um. Como nós estamos, a nossa proposta aqui é de te dar um alicerce firme para conhecer a Bíblia, estudando a Bíblia, então a gente vai se ater a poucos textos, mas que você possa entender a criação, Deus criou os seres espirituais. Lembrando, que esse estudo é de um livro chamado Alicerces Firmes, que tem... Quem preparou isso foi a missão Novas Tribos do Brasil, ok? Então, muitas dúvidas podem surgir em suas mentes quando nós vamos estudar esse assunto. Essa lição poderá não responder todas as suas perguntas, mas as futuras lições vão ajudar a esclarecer alguns dos assuntos que vamos tratar nesse dia, ok? A Palavra de Deus, ela nos diz que precisamos saber sobre os seres espirituais. Ela nos fala tudo a respeito da criação desses seres. E vamos ver algumas verdades básicas que a Bíblia nos ensina. Como nós já vimos, no princípio Deus criou todos os seres espirituais. A Bíblia refere-se a esses seres com muitos nomes diferentes, tais como espíritos, anjos, querubins, serafins, o exército do Senhor, o exército do céu, milícia celestial. Então tem muitos nomes que são atribuídos a esses seres espirituais que Deus criou. Poderes, principados, forças espirituais nas regiões celestes, estrelas ou estrelas da manhã. O contexto de cada passagem ele deve ser usado para esclarecer cada um dos assuntos que a gente está vendo aqui. Agora, o fato é que a Bíblia nos diz que todos os seres foram criados nesse tempo, no início. Antes do princípio, nenhum deles existia. Foi Deus quem lhe deu vida. Eles não teriam vida se Deus não tivesse lhes dado. Como a gente sabe disso? A Bíblia nos diz em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele e, sem ele, nada do que foi feito se fez. O que a gente pode ver é que a Bíblia também nos diz em Neemias 9:6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército. O exército dos céus te adora. Deus é maior do que todos os espíritos. Antes deles, Deus já vivia eternamente. Foi Deus quem os fez, foi Deus quem lhes deu vida. Deus não deu aos espíritos um corpo físico quando os criou. Por serem espíritos, eles não possuem carne, sangue, podem mover-se para qualquer lugar que eles desejam. Os espíritos não, preste atenção nisso, tá? Os espíritos não estão em todo lugar, o tempo todo como Deus está. Os espíritos só podem estar em um lugar de cada vez. Apesar dos espíritos não terem corpos como os nossos, algumas vezes eles podem aparecer às pessoas como seres humanos e podem também aparecer de outras formas, o que nós chamamos de materialização, ok? Todos os espíritos foram criados por Deus com um propósito, para amá-lo e servi-lo. No princípio,
Todos esses espíritos eram anjos de Deus. A palavra anjo significa mensageiro ou servo, porque Deus os criou, então pertenciam a Ele. Eles foram criados para fazer qualquer coisa que Deus lhes mandasse. Vamos pensar um pouquinho. Se você constrói uma casa, a quem ela pertence? Se você possui seu próprio material e constrói alguma casa, você é dono legal porque você a fez. Você é o criador, correto? Assim como você é dono daquilo que faz, né? Tudo que Deus criou pertence por direito a Ele. Por direito, Ele é dono. Foi Deus quem criou todos os espíritos, Ele deu vida, Ele fez para servi-lo, obedecer-lhe. Por isso, todos os espíritos pertencem igualmente a Deus. Deus criou todos os espíritos perfeitos, nenhum deles era mau ou vil. Deus não pode criar nada mal, porque Ele é santo. Tudo que Ele pensa, diz e faz é perfeito. Deus criou os espíritos com grande sabedoria e poder. A Bíblia nos diz, no livro de Salmo, de número 103, o versículo 20, eu estou com a minha Bíblia aqui do ladinho, eu vou ler esse versículo para você entender o que a Bíblia diz. Salmo de número 103, versículo 20, a Bíblia diz assim: Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, valorosos em poder, que executai as suas ordens. E lhes obedeceis a palavra. Vou repetir. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas obras e lhe obedeceis à palavra. Os anjos são muito inteligentes, mas não sabem todas as coisas, como Deus sabe. Os anjos são mais fortes do que nós. Talvez você olhe para mim e fale que com você qualquer um, né? Mas enfim, né? De forma geral, ele é mais forte do que todos nós. E a Bíblia registra que Deus lhe deu a habilidade de fazer coisas maravilhosas, mas eles não são todo-poderoso como Deus é. Deus é mais sábio e mais forte do que todos os espíritos. Essa é uma verdade importante da qual devemos sempre lembrar. Não importa o que você já possa ter ouvido ou visto em filmes, livros ou em qualquer outro lugar, a Bíblia nos diz que Deus é maior do que tudo. Deus criou tantos seres espirituais que nos é impossível contá-los. Apocalipse 5:11 diz assim: cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Como Deus pôde criar tantos espíritos bons, fortes e sábios? Ele é todo poderoso. Pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Ele não tem limites. No princípio, lá no início, todos os espíritos viviam no céu com Deus. E aí talvez você me pergunte, onde é o céu? Quando alguém pergunta para você onde é o céu, normalmente a gente aponta lá para cima, né? Para lá. Mas o fato é que nós não sabemos. Mas o que nós sabemos que certamente não é aqui. Algumas pessoas dizem o céu é aqui mesmo. Não, não é, né? Não é aqui na Terra. Mas é um lugar real, mencionado muitas vezes na Bíblia. O céu é o lugar da habitação de Deus. Apesar de Deus estar em todo lugar o tempo todo, o céu é a casa de Deus. A Bíblia nos diz isso em Salmo 114, que nos céus tem o Senhor o seu trono. A Bíblia nos diz que o céu é um lugar maravilhoso, imensamente melhor do que qualquer lugar que já tenhamos conhecido ou que possamos imaginar. Pensa num lugar incrível, maravilhoso que você já teve a oportunidade de visitar ou que você tenha desejo de ir. Impossível se comparar esse lugar com o céu. A Bíblia diz que não pode, não dá.
Deus não criou todos os anjos exatamente iguais. Alguns eram mais bonitos, mais inteligentes e mais sábios do que os outros. O maioral, o mais alto lá de posição, chamava-se Lúcifer. O nome Lúcifer significa estrela da manhã. Deus deu a Lúcifer uma posição muito importante lá no céu. Ele recebeu uma posição de grande autoridade e poder sobre os outros anjos. Ele era o maioral, ele era o mais importante do que qualquer anjo que Deus tinha criado. A Bíblia, em Ezequiel, capítulo 28, versículo 14, diz o seguinte: chama ele de querubim da guarda ungida. Ele, como toda a criação de Deus, foi criado de forma perfeita. Ainda em Ezequiel, capítulo 28, versículo 15, diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Perfeito era em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou maldade, perversidade em ti. Por Lúcifer ter sido criado por Deus e ter recebido a mais alta posição acima de todos os outros anjos lá no céu, ele deveria ter amado, obedecido e servido a Deus. Não seria lógico isso? Mas, depois de um tempo, Lúcifer se tornou orgulhoso por causa da beleza, da inteligência e da posição que ele tinha. Ele ficou cheio de orgulho. E a Bíblia nos diz em Ezequiel 28:17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Uma outra passagem das Escrituras nos dá uma ideia da atitude de Lúcifer. Eu vou ler para você aqui em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, diz assim: assim dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima da mais alta nuvem, das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele decidiu que ele iria usurpar a posição de Deus como regente de todas as coisas. Lúcifer foi a primeira pessoa, ou no caso, o primeiro ser, No caso, ele era ser espiritual, foi o primeiro ser a praticar o mal. Qual que é a definição de mal aqui? Mal é qualquer coisa diferente do que Deus quer ou consente ou permite. Você pode se perguntar o seguinte: se Lúcifer, criado perfeito, como é que ele se rebelou? A Bíblia ela não nos dá uma resposta clara para essa pergunta, porém, mostra muitos exemplos do fato de que Deus permite que se façam escolhas quanto a obedecer ou desobedecer. A passagem que nós lemos agora há pouco, em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, observe o seguinte: Lúcifer disse: eu subirei, exaltarei, me assentarei, subirei, serei. A rebelião de Lúcifer foi um ato deliberado, uma escolha consciente. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Vamos pensar um pouquinho
Vamos refletir um fato aí. Olhando de uma perspectiva humana, talvez possa nos ajudar a entender essa questão. Suponha que alguém fosse muito gentil e solícito com você e até dissesse que o amava. Essa pode ser uma situação bem agradável, não é verdade? E se você descobrisse que essa pessoa estivesse sendo controlada por alguém e que tivesse sido forçada a agir dessa maneira, dizendo que o amava, suas palavras e atos não mais seriam significativos para você. Na verdade, seriam até uma ofensa. Deus não programa suas criaturas como robôs. Ele permite que eles façam escolhas, obedecer ou desobedecer. Muitos anjos de Deus seguiram Lúcifer como líder. Eles também se rebelaram contra Deus. Nós não vamos discutir isso profundamente, mas uma boa referência para mostrar que os outros anjos participaram dessa rebelião de Lúcifer é Mateus 25:41, que menciona o seguinte: o diabo e seus anjos. Tá? Isaías, o texto que a gente leu de 13 e 14, diz de Lúcifer o seguinte: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, eu exaltarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Deus criou todos os seres, ou seja, todos os espíritos, e ele sabia o que estavam pensando e planejando. Sabia que Lúcifer tinha se tornado orgulhoso e queria tomar o lugar do seu Criador. Deus conhecia os pensamentos de Lúcifer, bem como os pensamentos dos espíritos rebeldes. Nada é segredo para Deus. Nada pode surpreendê-lo. Ele sabe tudo, mesmo antes que aconteça. Sabe o que pensaremos, mesmo antes do pensamento chegar aqui na nossa mente. Ele está em todo lugar. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. A palavra dele, a Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13, diz: e não há criatura que não seja manifesta ou conhecida na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Pense. Você acha que Deus deixaria Lúcifer tomar sua posição? Como você acha que Deus reagiu quanto à ambição egoísta de Lúcifer? Se alguém, de repente, tentasse usurpar o nosso governo, fortes medidas de segurança seriam tomadas imediatamente. Nosso governo é importante e poderoso, mas pense, quão supremamente importante e poderoso é o nosso Deus. Quem é mais sábio que Deus? Quem é mais forte do que Deus? Ele sempre existiu. Vive pelo seu próprio poder, não precisa de coisa alguma para viver. Ele já existia antes de tudo, né? E Deus, ele não permitiria que Lúcifer tomasse a sua posição de forma nenhuma. Ninguém pode tomar o lugar de Deus. Por quê? Porque ele é único Deus, verdadeiro. Deus, em grande ira, ele removeu Lúcifer do seu lugar, da sua importante posição de liderança sobre os anjos. Deus também removeu da posição de serviço lá no céu os outros anjos que seguiram Lúcifer também. Deus, que é perfeito
e justo em tudo que pensa e faz, ele tomou essa atitude, né? Qualquer um que não pense e haja como Deus é totalmente inaceitável a ele e não pode ser seu amigo. Vou repetir isso aqui. Qualquer um que não pense e haja como Deus e é totalmente inaceitável a ele e não pode ser seu amigo. Deus não permitiria que Lúcifer e os espíritos que o seguiram continuassem em suas posições lá no céu. Como já falamos no início da lição, alguns desses detalhes devem ser compreendidos à luz de muitas passagens bíblicas, né? Das Escrituras, que não vamos tomar tempo para estudar nessas lições. Mas, em numerosos casos, a Bíblia registra a atividade de Satanás e seus demônios aqui na Terra. Eles foram expulsos de lá, eles vieram para cá. Eles não são mais mencionados como servos, estão sempre em oposição a Deus. Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7, capítulo 2, versículos 1 e 2, mostra que Satanás ainda tem acesso a Deus no céu, mas não reside mais lá. Mateus 25, 41 refere-se à eventual punição do diabo e seus anjos. Não é mais Lúcifer, né? É diabo e seus anjos. Deus preparou um lugar terrível, de punição eterna, chamado o Lago de Fogo. Ele vai mandar Lúcifer e os outros espíritos que o seguiram para o Lago de Fogo para serem castigados eternamente. Deus não tolera desobediência a Ele. Sempre pune aqueles que lutam contra Ele. Mateus 25, 41 fala do fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Apocalipse capítulo 20, 10, a Bíblia nos diz que no fim do mundo o diabo será lançado dentro do lago de fogo e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Lúcifer e seus seguidores odeiam a Deus e tudo o que Deus ama. Desde o tempo em que Deus o removeu do seu serviço até os dias de hoje, Lúcifer e seus espíritos têm lutado contra Deus e contra tudo o que ele faz. Lúcifer agora é chamado de Satanás, que significa inimigo, adversário, oponente, acusador. Os espíritos que o seguiram são chamados de demônios. Satanás é o grande inimigo de Deus. Satanás luta contra Deus de dia e de noite para tentar deter as coisas que ele faz. Os demônios de Satanás o ajudam a se colocar contra, a se opor a Deus. Satanás e seus demônios estão agora ativos sobre toda a terra. As passagens que mencionamos anteriormente, Jó capítulo 1 e capítulo 2, registram diálogos de Deus e Satanás, nos quais Satanás diz que vem de rodear a terra e passear por ela. E como também já mencionamos anteriormente, muitas passagens registram atividades demoníacas aqui na Terra. Falaremos mais sobre isso em lições posteriores. O que a gente precisa entender hoje dessa lição aqui é que Deus é o Deus supremo, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Deus é maior do que tudo. Tudo o que Ele faz é perfeito e santo. Ele é maior do que todos os seres criados. Deus é maior do que os anjos. É maior que Satanás e seus demônios. Como é importante sabermos e nos relembrar disso. Somente Deus, só Ele, pode nos dizer o que aconteceu no princípio. Em nossa próxima lição, vamos examinar o que a Bíblia diz sobre o princípio do mundo físico, ou seja, os céus, a terra. É extremamente importante considerarmos o que ele diz sobre a criação. E lembre-se,
Deus era a única pessoa que existia antes do princípio. Que você possa lembrar dessa lição de hoje, né? Que Deus criou os seres espirituais, Lúcifer se rebelou. Que você lembre que Deus, Ele é soberano acima de tudo e de todos. Que Ele é onipotente, mais poderoso do que qualquer ser criado, na terra ou no céu. E que você possa entender quão sério é se rebelar contra Deus. Ele pune todos aqueles que se opõem a Ele e a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Pense nisso, reflita e, se Deus permitir, na quarta-feira estaremos aqui para a nossa próxima lição. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se não, se inscreva no canal, ative o sininho aí para receber as notificações. E na quarta-feira teremos mais uma lição, se assim Deus nos permitir. Quero orar por e com você. Deus e Pai, eu coloco a vida de cada uma das pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Que o Senhor abençoe rica e poderosamente. Obrigado pelo fato de saber que o Senhor está acima de toda a sua criação e que nada pega o Senhor de surpresa. O Senhor conhece a situação de cada um de nós, o que passamos nesse momento, que o nosso país e o que o mundo passa. E o fato de saber que o Senhor está acima de todas essas coisas nos dá paz de poder confiar no Senhor. Temos um inimigo comum, mas que é bem fraquinho comparado com o Senhor e com a grandeza do teu poder. Louvado seja o teu nome e abençoe cada um dos ouvintes te conhecer profundamente através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente você e sua família. E até quarta-feira, se assim Deus nos permitir.